Beleza, galera? Tudo bem? Eu sou o professor Elton e hoje vamos iniciar a correção do PET volume 6, é o Plano de Estudo Tutorado do 8º ano do Ensino Fundamental, que trouxe como unidade temática a álgebra e objeto de conhecimento equação polinomial de segundo grau do tipo incompleta. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aproveita e deixa o seu like no vídeo, se possível, compartilhe esse vídeo com seus colegas. Então nós vamos ter aqui o seguinte, aplicando expressões algébricas na resolução de problemas. Então vou deixar para vocês efetuarem a leitura aí desse pequeno problema e no final ele usa uma equação para resolver. Eu tenho aqui uma igualdade, então eu tenho uma equação e nesse caso uma equação de segundo grau. Então equação quadrática ou equação polinomial de segundo grau é toda equação que aparece com esse formato. Porém, tem um pequeno erro de digitação aqui. A maneira correta seria essa. ax² mais bx mais c igual a zero. E a condição é que esse a seja diferente de zero. Tá? E eu vou ter uma equação quadrática ou uma equação polinomial de segundo grau. Tá? Já o b e o c são números reais, positivo, negativo, fracionário, qualquer número, tá? E nós vamos trabalhar em especial com a equação incompleta. O que seria a equação incompleta? Vai aparecer o b ou o c igual a zero. Então a gente vai ter um termo a menos, tá? Então aqui ele trouxe a solução proposta, daquela equação que nós vimos lá no primeiro slide, como resolver. Então a gente tinha essa igualdade aqui e tinha que resolver essa equação. Então ele traz aqui um método para resolver, que eu vou comentar na sequência dentro dos nossos exercícios. Tá? Então, questão número 1. Agora é com você, ou com a gente. Explicite o valor dos coeficientes A, B, C nas equações de segundo grau abaixo e apresente o conjunto de solução de cada uma das equações dentro do conjunto dos números reais. Então, vamos iniciar da seguinte maneira. Então, está aqui o item A, x² menos 9 igual a zero. Ele quer saber quanto vale cada um dos coeficientes, o A, o B e o C, esses três carinhas aqui. Então, só para a gente relembrar, eu tenho o seguinte, ax² mais bx mais c igual a zero, beleza? O A acompanha x², o B acompanha o x, o C é o termo sozinho. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui? Olha só. Quem é o coeficiente A? O A acompanha o x². Então, como não tem ninguém, vale 1. Então, o A é 1. E o B? Bom, o B acompanha o x. Como não tem x, o B é 0. E o C é o termo sozinho. O termo sozinho é menos 9. E agora, então, a gente vai resolver. De que jeito? É só isolar o x. x² é igual a menos 9 troca de membro, troca de operação, vai ficar mais 9. E agora a potência vai trocar de lado. Quando a potência troca de lado, ela vira raiz. Então fica raiz quadrada de 9. Só que esse x aqui, ele pode ser positivo ou negativo. Então a resposta é mais ou menos raiz de 9. Logo, o nosso x é mais ou menos 3. Então esse é o item A. Vamos para o item B? Então está aqui item B. x² menos 4 igual a 0. Vamos tirar os coeficientes? Então está aqui, ó. Coeficiente A é aquele cara que acompanha o x². Como não tem ninguém, é 1. O B é aquele cara que acompanha o x. Não tem x, então o B é 0. E o C é o termo sozinho, nesse caso o C vale menos 4. Vamos resolver? Então eu tenho x² igual menos 4 troca de membro, troca de sinal, vai ficar mais 4. Então eu tenho x igual potência troca de membro vira radiciação. Como era x elevado ao quadrado, vai ficar raiz quadrada de 4. Lembrando que o x pode ser positivo ou negativo. Então o x aqui vai ser mais ou menos 2. Tranquilo? Vamos para o item C? Então, o item C, vamos desenvolver
ele aqui no cantinho. Deixa eu apagar essa parte aqui. A gente já sabemos quem é A, B e C. Então eu tenho aqui agora o item C. O item C, x² menos 36 igual a zero. Coeficiente A é aquele cara que acompanha o x², ele vale 1. Coeficiente B é aquele cara que acompanha o x, não tem x, ele vale 0. Coeficiente C é o termo sozinho, é o menos 36. E agora é só desenvolver. Então tem o x² igual 36 troca de membro, troca de sinal. No final, potência troca de lado vira raiz. Lembrando que pode ser positivo e negativo, então a gente tem x igual a mais ou menos 6. Item D, nós temos x² mais 9 igual a 0. O A acompanha o x² é 1, né? O B acompanha o x, não tem, é 0. O C é o termo sozinho que vale 9. Resolvendo, eu tenho x² igual 9 troca de membro, troca de sinal, menos 9. Então, x é igual a raiz quadrada de menos 9, lembrando que pode ser positivo e negativo. Só que tem um pequeno probleminha. A raiz quadrada de menos 9, ela não existe. Não existe nenhum número que multiplicado por ele mesmo que vai dar menos 9. Então aqui não tem solução. Então, como que ficaria o conjunto solução aqui? O conjunto solução aqui ele é vazio. A gente não encontrou nenhum número que satisfaça essa condição. Então, a solução ela fica vazia. Já no item A, a solução é quem? A solução é o menos 3 e o 3. No item B, a solução é o menos 2 e o 2. E no item C, o conjunto solução é o menos 6 e o mais 6. Já no item D, não existe solução, ou seja, a solução ela é vazia. Dando sequência na questão número 1 ainda, tem mais 4 letras para a gente resolver. Então, vamos pegar aqui o item E. Eu tenho x² menos 16 igual a 0. Quem é o coeficiente A? O A acompanha o x² é 1. O B acompanha o x, como não tem x, é 0. E o C é menos 16. Vamos resolver? x² é igual a menos 16 troca de membro, troca de sinal. Potência, troca de membro, vira raiz. Então, raiz quadrada de 16. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Então, x é mais ou menos raiz quadrada de 16, 4. Então, a solução fica sendo o menos 4 e o mais 4. Beleza? Vamos dar sequência? Vamos pegar o item F. Então, está aqui item F. Menos x² mais 4 é igual a 0. Coeficiente A, quem acompanha o x². Como tem um menos, é menos 1. O B é o termo sozinho, não tem, é 0. O B é quem acompanha o x, né? Não tem, é 0. O C é o termo sozinho que vale mais 4. Vamos resolver? Eu tenho então menos x² igual mais 4 troca de membro, troca de operação, vai ficar menos 4. Como todos os termos são negativos, a gente vai perder um tempinho. Vamos multiplicar tudo por menos 1, ou seja, trocar todos os sinais. E agora a gente finaliza o exercício. Potência troca de membro vira raiz. Lembrando que pode ser positivo e negativo. Então, a raiz quadrada de 4 pode ser mais ou menos 2. Então, a solução, a gente tem aqui menos 2 e 2. Dando sequência, vamos para a letra G. x² menos 3 igual a 0. Coeficiente A, quem acompanha o x² é 1. Coeficiente B, termo sozinho não, né? O termo que acompanha o x, não tem, é 0. O C é o termo sozinho, que vale menos 3. E vamos resolver. Menos 3 troca de membro, troca de operação, mais 3. X é igual, então, a raiz quadrada de 3.
Potência troca de lado vira raiz, lembrando que pode ser positivo ou negativo. A raiz quadrada de 3, ela existe. Não é um número racional, é um número irracional, mas ela existe. Tá? Então a solução vai ficar sendo quem? Menos raiz de 3 e mais raiz de 3. O que não existe é a raiz quadrada de um número negativo. Se o menos estivesse dentro, aí nesse caso não iria existir a raiz quadrada. Para finalizar, a letra H, menos x ao quadrado mais 81 igual a 0. Coeficiente A, quem acompanha o x ao quadrado, menos 1. Coeficiente B, quem acompanha o x não tem, é 0. Coeficiente C, termo sozinho, 81. Então a gente tem aqui menos x ao quadrado é igual. 81 troca de membro, troca de sinal. Todos os termos são negativos. Vamos perder um tempinho, vamos multiplicar por menos 1, trocar todos os sinais. E para finalizar, potência troca de membro vira raiz, raiz quadrada de 81. Lembrando que isso pode ser positivo ou negativo. Raiz de 81, 9. Então a solução tem o menos 9 e o mais 9. Então essa foi a questão número 1, uma questão um pouco extensa. Questão número 2. Uma loja vende um espelho que tem o formato de um quadrado com lado medindo x metros pelo valor de R$800. Desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja e indicando as medidas de seus lados em metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida do seu lado. Então, vamos lá, né? O espelho tem o formato de um quadrado. Então, tá aqui, ó. Vou fazer um esboço. Vamos pegar aqui tentar fazer um quadrado. Então, esse vai ser o meu quadrado. Quanto mede o lado? O lado mede x. É um quadrado, então os 4 lados têm a mesma medida. Então, desenhe um esquema ilustrando o espelho vendido pela loja, indicando a medida de seus lados em metros. Então, tá aí, x metros. Escreva a expressão algébrica que descreve a medida da área do espelho em função da medida do seu lado. Bom, como calcular a área do quadrado? A área do quadrado basta fazer lado vezes lado, né? L vezes L. Só que o L, ele vale x, que é a medida do lado. Então, é x vezes x. Logo, a área do nosso quadrado é x ao quadrado. Beleza? Então, essa aqui é uma expressão que representa a área do nosso quadrado. Questão B. Sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e centímetros de seu lado. Então vamos lá, né? A loja, ela vende um espelho com a área total de 6,25 metros quadrados. E é para a gente calcular o preço do metro quadrado e a medida de cada lado. Beleza? Então vamos lá, olha só. Nós sabemos que a área do quadrado é calculada por x ao quadrado, onde x é o lado do quadrado, é a medida do lado. Eu sei que a área desse quadrado, que a área desse espelho é 6,25. Então eu sei que a área é 6,25. E isso é igual a x ao quadrado. Ou seja, eu posso muito bem falar que x ao quadrado é igual a 6,25. Então, eu tenho x igual a raiz quadrada de 6,25. Aquela mesma história, né? Potência troca de lado vira raiz. Lembrando que pode ser positivo ou negativo. Então, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 6,25. Isso vai dar aí um total de 2,5. Como o x é a medida do lado do quadrado, né? A medida do lado não pode ser negativo. Então, x vale
2,5 metros. Beleza? Vamos voltar então no item, né? Ele diz o seguinte: sabendo que a área total do espelho vendido pela loja é de 6,25 metros quadrados, calcule o preço do metro quadrado do espelho e a medida em metros e centímetros do seu lado. Bom, o lado então, vou colocar aqui, ó, o lado, ele mede quanto? 2,5 metros, ou transformando em centímetro, né? Cada metro são 100 centímetros. 2 metros são 200, então a gente tem 250 centímetros. Beleza? E a primeira pergunta aqui seria a seguinte: calcule o preço do metro quadrado do espelho. Bom, o espelho é vendido por R$800. Então, uma área de 6,25 metros quadrados custa R$800. Eu quero saber quanto custa cada metro quadrado. Para eu saber quanto custa cada metro quadrado, basta pegar os 800 e dividir por 6,25. Como que eu vou efetuar essa divisão? Aqui tem duas casas decimais, então aqui também vai ter. Beleza. Todos os dois números possuem duas casas decimais, a gente pode vir e retirar a vírgula. E agora nós vamos de fato dividir. Vou começar assim: 800 por 625, 1. 1 vezes 625, 625. Sobra quanto aqui? Aqui sobra 75, 175. Aí abaixo o zero. 1.750 por 625, isso vai dar 2. 2 vezes 625 vai dar 1.250. E isso vai sobrar 500. Aí eu vou baixar o último zero. Eu tenho 5.000 dividido por 625. Eu vou testar aqui em torno de 8. 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 2, 16, com 4, 20, vai 2. 8 vezes 6, 48, com 2 que foi 50. E vai sobrar nada, né? Logo, 1 metro quadrado custa R$128. Então, esse foi o item B. Dando sequência na nossa correção, nós temos aqui o item C. Um cliente que precisa de um espelho de tamanho menor pediu para reduzir em 50 centímetros o comprimento de cada lado do espelho vendido pela loja. Desenhe um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Bom, o espelho era quadrado. Ele vai fazer de um tamanho menor. Ele vai reduzir as dimensões em 50 centímetros. Então eu vou ter aqui um espelho quadrado de um tamanho menor. Tá? Lá no item B, a gente descobriu a medida do lado, né? O lado era 2,5 metros, ou o lado era 250 centímetros. Como ele pediu para reduzir em 50 centímetros, em vez de ter 2,5 metros, o lado do espelho, o lado do quadrado, era apenas de 2 metros. Beleza? Então desenho um esquema ilustrando o espelho com as medidas especificadas pelo cliente em metros. Então tá aí. É um quadrado de lado 2 metros. Letra B. Quais são as medidas da área e do perímetro do espelho solicitado pelo cliente? Bom, a área é simplesmente lado ao quadrado, né? Ou como nós criamos lá no item A, x ao quadrado, onde x é a medida do lado. Como o lado mede 2, nós temos 2 ao quadrado, a área vai ser 2 vezes 2, que vai dar 4 metros quadrados. Então, a área, ela vale o quê? 4 metros quadrados. E também pediu o perímetro. Bom, o que seria o perímetro? O perímetro é a soma de todos os lados, né? Se todos os lados têm medida 2,
2 vezes 4, 8. Então, o perímetro é 8 metros. E para finalizar a primeira semana, nós temos aqui o item E, que diz o seguinte: depois que a fábrica produziu o espelho do tamanho que o cliente pediu, ele solicitou à loja que fosse instalada uma moldura em torno do contorno do espelho. A loja cobrou R$15 por metro de moldura. Qual é o valor total que o cliente deve pagar pelo espelho e a moldura? Então vamos recapitular aqui. Lá no item B, nós descobrimos que 1 metro quadrado custa R$128. Né? Isso nós vimos lá na letra B. Beleza? No item D, nós descobrimos que o espelho que ele pediu, o espelho do cliente, vou colocar assim, ó, nós descobrimos que o espelho do cliente tem área de 4 metros quadrados e perímetro 8 metros. Beleza? Bom, cada metro quadrado ele vai pagar R$128. Então eu tenho 4 metros quadrados, cada metro quadrado ele paga 128. Então isso aqui é o que ele vai pagar pelo espelho. E ele também quer colocar uma moldura, né? A moldura é em torno do espelho, ou seja, 8 metros de moldura. Cada metro de moldura custa R$15. Então eu tenho 8 metros vezes 15. E eu tenho que efetuar então essas duas multiplicações e depois somar. Então 15 vezes 8, né? 8 vezes 5, 40, vai 4. 8 vezes 1, 8, com 4, 12. Então aqui eu tenho R$120, só com a moldura. E o espelho? 128 vezes 4. 4 vezes 8, 32, vai 3. 4 vezes 2, 8, com 3, 11, vai 1. 4 vezes 1, 4, com 1, 5. Então vai dar 512. Então só com o espelho, R$512. Qual é o total pago por esse cliente? 512 do espelho, mais 120 da moldura. Nós vamos ter aqui um total de R$632. Então esse é o valor final que o cliente vai pagar pelo espelho. Assim a gente encerra a semana número 1. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários e até a próxima semana. Um grande abraço.